Oi, gente, eu sou a Karen. Oi, gente, eu sou o Rogério e a gente está aqui para apresentar um trabalho de tecnologia educativa sobre Barroco e Rembrandt, dos maiores pintores do Barroco. Nessa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o Barroco, sobre o artista Rembrandt e sobre a história dele, e sobre uma de suas pinturas. A gente vai fazer uma análise sobre a aula de anatomia do Dr. Tup, uma das suas obras mais revolucionárias. Barroco. O Barroco foi um movimento artístico-cultural que surgiu no século XVII, na Roma, como uma maneira de propagar o cristianismo por meio da arte em contra-reforma à Igreja Protestante, onde tem como característica principais o fim do liberalismo da Igreja com a arte. Gradativamente foi se espalhando pela Europa e adequando suas características a outros temas como paisagens mortas, retratos da nobreza, burguesia, históricos e cenas cotidianas. O barroco se caracteriza pela simetria, exagero nas formas, o contraste de cores e jogos de luz e sombra e a intensidade dramática. Um dos principais pintores deste movimento foi Rembrandt. Rembrandt. Ele foi um dos maiores pintores da Holanda no século XVII, nascido em 15 de julho de 1606, Rembrandt van Rijn, filho de um moleiro, viveu na cidade universitária de Leiden, uma das cidades de maior importância da Holanda naquele período. Rembrandt até chegou a matricular-se na universidade nesta cidade, mas logo largou os estudos para dedicar-se à carreira de pintor. Além de pintor, Rembrandt destacou-se como gravador usando a técnica de água forte, modalidade de gravura que consiste em desenhar com uma ponta seca sobre uma base de cobre revestida por uma camada de cera. Bom, como havia sido dito anteriormente, né, Rembrandt van Rijn ele nasceu em 1606 na cidade de Leiden, uma das cidades de maior importância da Holanda, né? Ele chegou a se matricular numa universidade, mas logo ele largou e começou a sua carreira como pintor. Ele foi aprendiz do Peter Elsman, que era um dos nomes daquela época, de certa forma, e Peter Elsman transmitiu para ele uma das técnicas que seria características essenciais na pintura de Rembrandt, que seria o claro-escuro, uma técnica que Peter Elsman herdou de Caravaggio, e Rembrandt também foi influenciado por essa técnica do Caravaggio, né, do Rembrandt, e logo isso afetou bastante as suas pinturas. Ele teve um ateliê na cidade de Leiden, mas depois ele se mudou para Amsterdã em 1631, e lá foi onde ele pintou uma de suas obras mais icônicas, que seria a aula de anatomia do Dr. Tup. A aula de anatomia do Dr. Tup, como vocês podem ver pela imagem, né, ela retrata uma aula de anatomia do anatomista-chefe da Associação de Cirurgiões de Amsterdã. Ela foi encomendada, né, pela associação em 1632, e nela consta uma representação, né, que aparentemente, né, dizem que ela não chega a ser real, ela é apenas uma representação fictícia do que realmente aconteceu. Todos aqueles que estão presentes na obra realmente estavam lá, mas a questão da posição, o local e o jeito como eles estão não é real, é algo fictício. O cadáver do Aris Ninch, ele havia sido condenado dias anteriores por roubo, e como vocês podem ver, né, em relação ao que eu havia dito sobre a técnica que ele herdou do Caravaggio, em relação à luz e sombra, vocês podem ver que o cadáver ele tem uma tonalidade extremamente clara em relação aos outros, e ele é o enfoque da obra, ele é o centro da obra, e ele transmite luz para os arredores. Como vocês podem ver, esse contraste de claro e escuro, né, as roupas dos outros personagens é bastante escuro em relação ao cadáver em si, que é extremamente claro. E também algumas características, né, como o claro escuro que a gente vê na percepção em relação a fundo e a perspectiva. Como vocês podem ver no braço do cadáver, né, ele tem essa tonalidade em relação à parte de fora do braço e o interior, que é preto. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação e aqui estão as nossas referências. A gente usou como base o livro de História Geral do Johnson, Barroco e Rococó do Bazin e Universos da Arte da Feiga. Apareceu. E